Meus queridos irmãos em Cristo, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. É com o coração repleto de gratidão ao Pai Celestial que me dirijo aos corações sedentos de esclarecimento sobre as mensagens que, pela bondade divina, foram-me permitidas transmitir ao longo dos anos de trabalho na seara do Cristo. Quando falamos em profecias, meus amigos, não estamos tratando de adivinhações ou previsões místicas, mas sim de avisos amorosos do alto, como um pai que, vendo o filho se aproximar de um precipício, o adverte com carinho para que mude de direção. As revelações espirituais que nos chegaram através dos benfeitores da espiritualidade superior sempre tiveram o propósito de nos auxiliar na caminhada evolutiva, preparando-nos para os tempos de transformação que a humanidade haveria de enfrentar. Lembro-me, com emoção, das muitas noites em que nosso querido Emanuel, com sua sabedoria milenar, descortinava diante de nós os panoramas do futuro da humanidade. Não eram visões para causar temor, mas orientações para que pudéssemos nos preparar espiritualmente para os grandes momentos de transição planetária. Uma das mensagens mais significativas que recebi dizia respeito ao prazo de 50 anos que foi concedido à humanidade a partir de 1969. Os mentores espirituais explicaram que se até julho de 2019 as nações da Terra conseguissem viver sem uma nova guerra de proporções mundiais, nosso planeta seria admitido definitivamente na comunidade dos mundos regenerados, e maravilhosas revelações científicas e espirituais seriam permitidas. Hoje, meus irmãos, podemos olhar para trás e verificar que, apesar de todos os conflitos regionais e das tensões entre as nações, a humanidade conseguiu atravessar esse período sem uma terceira guerra mundial. É verdade que não foi um caminho fácil. Quantas vezes estivemos à beira do abismo, mas a misericórdia divina, aliada aos esforços dos trabalhadores da paz em ambos os planos da vida, permitiu que chegássemos até aqui. Nossos amigos espirituais sempre nos falaram sobre o avanço tecnológico que marcaria a transição planetária. Diziam eles que a ciência humana se aproximaria cada vez mais da espiritualidade, descobrindo que matéria e espírito são manifestações diferentes da mesma energia divina. Vejam, queridos irmãos, como hoje a física quântica começa a tocar nas fronteiras do mundo espiritual. Os cientistas falam de dimensões paralelas, de energia que se comporta de maneira inteligente, de conexões instantâneas entre partículas separadas por distâncias imensas. Não são estas as confirmações daquilo que a doutrina espírita vem ensinando há mais de um século? A internet, esta rede maravilhosa que conecta os corações e mentes ao redor do globo, não seria uma preparação para a telepatia que um dia será natural entre os habitantes da Terra? Os avanços da medicina, que hoje consegue transplantar órgãos e curar doenças antes consideradas incuráveis, não seriam os primeiros passos para a compreensão de que o corpo físico é apenas o veículo temporário do espírito imortal? Os mentores espirituais também nos alertaram sobre as transformações que a Terra passaria em seu processo de renovação. Falavam de mudanças climáticas, de alterações nos polos magnéticos, de fenômenos naturais que chamariam a atenção da humanidade para a necessidade de maior harmonia com as leis divinas. Hoje vemos esses fenômenos se manifestando. O aquecimento global, as mudanças nos padrões climáticos, os desastres naturais cada vez mais frequentes, tudo isso nos convida à reflexão. Não são castigos divinos, meus irmãos, mas consequências naturais do uso inadequado que fizemos dos recursos que o Pai nos confiou. É a própria Terra, como organismo vivo que é, buscando seu reequilíbrio. Mas vejam a bondade divina. Junto com esses desafios, surgem também as soluções.
A consciência ecológica desperta em milhões de corações, especialmente entre os jovens. Novas tecnologias limpas são desenvolvidas. A humanidade começa a compreender que somos todos passageiros da mesma nave espacial chamada Terra. Uma das mais belas profecias que se cumpre diante de nossos olhos é o despertar espiritual de milhões de almas. Os benfeitores espirituais nos diziam que chegaria o tempo em que a mediunidade se generalizaria, em que as pessoas buscariam com mais sede as verdades espirituais, em que as religiões começariam a se aproximar em seus pontos essenciais. Observem como hoje, em todos os cantos do mundo, pessoas de todas as classes sociais e níveis culturais buscam o conhecimento espiritual. A meditação, antes restrita a mosteiros e templos, é praticada em empresas e escolas. A reencarnação, verdade fundamental para a compreensão da justiça divina, é aceita por parcela cada vez maior da humanidade. O intercâmbio entre o mundo físico e o espiritual se intensifica, trazendo consolo e esclarecimento a milhões de corações. Seria ingenuidade de nossa parte, queridos irmãos, não reconhecer que muitos desafios ainda permanecem. As desigualdades sociais, a violência, o materialismo exacerbado, o orgulho e o egoísmo ainda marcam presença em nosso mundo. Mas mesmo essas sombras fazem parte do processo de depuração pelo qual passa nosso planeta. Como nos ensinava Emmanuel, a Terra está deixando de ser um mundo de expiações e provas para se tornar um mundo de regeneração. Esse processo não acontece de um dia para o outro, mas através de transformações graduais que vão modificando a psicosfera do planeta. Cada gesto de amor, cada ato de caridade, cada perdão concedido contribui para essa transformação. Os amigos espirituais sempre nos falaram da missão especial reservada ao Brasil neste momento de transição planetária. Coração do mundo, pátria do Evangelho. Assim, nosso querido Humberto de Campos, através da psicografia, definiu nossa terra abençoada. E vemos hoje como o Brasil, apesar de todos os seus problemas e desafios, continua sendo um farol de esperança espiritual. É em nossa terra que o Espiritismo encontrou seu maior desenvolvimento, levando consolo e esclarecimento a milhões. É aqui que diferentes raças e credos convivem com relativa harmonia, mostrando ao mundo que é possível a fraternidade entre os povos. Mas com grandes bênçãos vem grandes responsabilidades. Cabe a cada brasileiro, a cada espírita, a cada cristão, ser exemplo vivo dos ensinamentos do Mestre Jesus. Não através de palavras apenas, mas principalmente através de atos de amor ao próximo. Os mentores espirituais nos prometeram que, à medida que a humanidade se mostrasse preparada, novas revelações seriam permitidas. Descobertas científicas que revolucionariam nossa compreensão da vida, contatos mais ostensivos com humanidades de outros orbes, a cura de doenças hoje consideradas incuráveis, tudo isso faz parte do futuro luminoso que aguarda a Terra regenerada. Mas essas bênçãos não cairão do céu como maná. Precisam ser conquistadas através do esforço individual e coletivo na vivência do amor e da fraternidade. Cada um de nós é um trabalhador nessa grande obra de renovação planetária. Meus queridos irmãos, se algumas das previsões sobre tempos difíceis se cumpriram, isso não deve nos levar ao desânimo. Lembremo-nos sempre de que Deus não dá fardos superiores às nossas forças. Cada desafio é uma oportunidade de crescimento. Cada dor é um convite à superação. Cada lágrima é uma gota de orvalho que faz florescer as virtudes adormecidas em nossa alma. As profecias não são sentenças irrevogáveis, mas avisos amorosos para que possamos modificar nossos caminhos. O futuro está sendo construído agora, neste exato momento, através de cada pensamento, cada sentimento, cada ação que realizamos. Quando vejo o cumprimento de tantas previsões,
Meu coração se enche não de temor, mas de esperança. Pois, se as advertências sobre os tempos difíceis se confirmaram, também se confirmarão as promessas sobre o mundo novo que está nascendo. Um mundo onde o amor será a lei suprema, onde a fraternidade unirá todos os povos, onde a comunicação com o mundo espiritual será natural e consoladora. Queridos companheiros de jornada terrestre, ao contemplarmos o cumprimento das profecias, não devemos assumir uma postura passiva, esperando que os acontecimentos se desenrolem por si mesmos. Somos todos convocados a ser trabalhadores ativos na construção do mundo novo. Que cada um de nós possa ser um ponto de luz neste momento de transição. Que nossas mãos sejam instrumentos de caridade, nossos lábios veículos de palavras consoladoras, nossos corações fontes inesgotáveis de amor. Que possamos, enfim, viver o Evangelho de Jesus não como teoria distante, mas como prática diária de vida. As profecias continuarão se cumprindo, meus irmãos, porque expressam o plano divino para a evolução de nosso mundo. Mas a forma como se cumprirão, se através de dores e lágrimas ou através de transformações suaves e harmoniosas, depende de cada um de nós. Que Jesus, nosso Mestre e Guia, continue iluminando nossos passos. Que Maria, nossa Mãe Santíssima, nos cubra com seu manto de amor e proteção. E que possamos, unidos pelos laços indestrutíveis da fraternidade, caminhar confiantes em direção ao amanhecer de um novo tempo, onde a Terra, finalmente regenerada, brilhará entre os mundos felizes do universo de Deus. Muita paz, meus irmãos. Que Deus os abençoe hoje e sempre. Com todo o meu carinho fraterno, Chico Xavier.